Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. Tudo sobre os playoffs da NBA. Eu vou receber meu amigo Matheus Carvalho do Pisou na Linha daqui a pouco. Mas antes eu queria começar falando sobre a vitória do Miami Heat para cima do Boston Celtics 111-101 em Boston. Eu e o Matheus gravamos antes dos jogos da quarta-feira. E você vai ouvir até em determinado momento a gente citar, não, porque é a série mais desequilibrada, tirando Celtics e Heat e tal. A gente até faz uma piada com isso, que a gente tava gravando antes, né? Mas o Miami Heat fez exatamente isso, surpreendeu todo mundo, sem Jimmy Butler, sem Terry Rozier. Cara, Erik Spoelstra. Temos que começar por ele. Ele é o melhor técnico da NBA por uma margem enorme. Eu acho que tem alguns caras que você pode fazer o argumento como o segundo melhor técnico da NBA. Ele é o primeiro, com folga. E até a discussão que eu tava tendo com meu amigo Vitor Camargo, se ele é o melhor técnico dos esportes dos Estados Unidos. E a resposta é sim. E eu acho que uma diferença até significativa. Porque eu fico pensando, no beisebol o técnico não faz tanta diferença. Tanto que não é nem chamado de técnico. É chamado de manager. Hockey eu não sei. Desculpa, não acompanho, não sei nada, não sei o nome de um técnico. Na NFL, o melhor técnico da NFL hoje provavelmente é o Andy Reid. Eu digo provavelmente porque ele tem o Patrick Mahomes, né? Então isso ajuda bastante. Ele certamente não era colocado como o melhor técnico da NFL antes do Patrick Mahomes. Mas ele provavelmente é o número 1. E a distância é muito grande. O que o Spoelstra faz é um absurdo, né? Ele tira um rendimento de um grupo de jogadores que nenhum outro técnico da NBA chegaria perto, né? Você levando em consideração que o Heat tá sem o Jimmy Butler e tá sem o Terry Rozier, esse time venceu um jogo do Celtics que teve a melhor campanha da NBA, o melhor diferencial de pontos e números historicamente bons, é um absurdo, e é porque o Erik Spoelstra é um gênio. Ele montou, quer dizer, a defesa da equipe é muito sofisticada, é muito mais sofisticada que a maioria dos times, porque tem momento de marcação homem a homem, mas é o time disparado que usa mais marcação em zona, que dá muito problema para todos os times e deu problema pro Boston Celtics. Mas também a equipe consegue vencer um jogo que eles bateram o recorde da franquia em playoffs em arremesso de 3. Foram 23 bolas convertidas, 53% de aproveitamento, mas isso aqui também é uma decisão. Quando você é um time claramente inferior, você tem que colocar o resultado da partida o máximo possível em variâncias, né? Em aquela aposta que pode dar muito certo ou que pode dar muito errado. E essa foi do Miami Heat. Eles arremessaram 43 bolas de 3. E você pode acertar 53% e ganhar o jogo. Você pode arremessar 30% e você perdeu o jogo. E é exatamente isso que o Miami Heat fez. É sustentável para a equipe vencer mais 3 jogos nesses últimos 5? Não. Eu ainda acho que o Boston Celtics provavelmente vence os próximos 3 jogos e leva a série. Mas é uma alfinetada, é um ponto em que, assim, o Erik Spoelstra tem um condomínio construído na mente do torcedor do Celtics. O Miami Heat como um todo foi assim antes do Joe Mazzulla chegar, com o Brad Stevens, e é assim agora, né? A distância dele pro Joe Mazzulla é muito grande e foi um nó tático. Teve uma grande partida do Caleb Martin, grande partida do Ben Adebayo, o Tyler Hero 24 pontos e 14 assistências, ele foi o distribuidor principal e o Celtics não conseguiu se encontrar, né? Num jogo que o adversário está arremessando num volume tão alto e convertendo com um volume tão alto de 3, fica muito difícil. E aí quando você tem um Porzingis com 6 pontos e o Jrue Holiday com 9, é complicado. E o Jrue Holiday, ele tem histórico de ter jogos ruins nos playoffs, né? A gente lembra, se o Milwaukee Bucks não tivesse vencido aquele título 3 anos atrás,
o Jrue Holiday sairia como o grande culpado, porque ele teve algumas partidas bem ruins ao longo dos playoffs, né? E ele ofensivamente foi mal mais uma vez. O Porzingis, eu até fui buscar os números. Ele é um jogador extremamente inexperiente em quesito de playoffs. Ele tem 11 partidas em playoffs, né? Ele é um cara que tava no draft de 2000 e... Draft qual ano que ele tava? 2015? Agora eu não lembro, acho que é o draft de 2015. Kristaps Porzingis. Ele tem 28 anos, estava no draft de 2015. Então, ele é um cara que tem pouca experiência, né? Porque ele passou muitos anos no New York Knicks, depois no Washington Wizards. E esse time do Heat conseguiu vencer, conseguiu colocar pelo menos um arranhão nesse time do Boston Celtics, que a gente falava... E eu sou culpado disso, né? Falava de, eles vão varrer os playoffs do leste, vão chegar vencendo todos os jogos e tal, e não vai. O Miami Heat impediu. O Miami Heat é um time que sabe enfrentar essa equipe do Boston Celtics. Colocou a equipe... O Jason Tatum e o Jaylen Brown combinaram para 61 pontos, né? Não foram o problema. O problema é que os outros jogadores não conseguiram. O Derek White apareceu um pouco no final. O banco do Celtics foi péssimo e eles só confiam basicamente em 3 jogadores, que é o Sam Hauser, Al Horford e o Peyton Pritchard. Xavier Tillman, dependendo do matchup, ele vai jogar, mas nesse jogo ele não jogou. Então foi um jogo que o Heat defensivamente jogou muito bem, mas teve essas variâncias da bola de 3. De novo, eu não acredito que é sustentável. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria o Celtics vencendo a série em 3, mas é impressionante o que o Erik Spoelstra faz. Ele é um técnico absurdo e curioso é que ele nunca venceu o técnico do ano, né? O Erik Spoelstra, ele tem algumas curiosidades interessantes sobre ele. A mais recente é que ele... Não é curioso. Ele se divorciou da esposa. E, semanas depois, divórcio finalizado, ele assina uma extensão contratual com o Miami Heat, né? Que o tornou o técnico mais bem pago da NBA. E aí o pessoal ficou brincando, né? Pô, esperou o divórcio sair, né? Pra não ter que pagar e tal, isso aqui. Ele assumiu como head coach do Miami Heat em 2008, né? E poucos anos, 2010, chega o LeBron. E o LeBron, logo de cara, não se deu muito bem com o Erik Spoelstra, né? Não gostou muito do trabalho do Erik Spoelstra, né? E até tinha uma questão que o Pat Riley, ele substitui o Erik Spoelstra substitui o Pat Riley como head coach do Miami Heat, né? O Pat Riley passa a ser presidente do Miami Heat em 2009. E aí tinha até uma pressão, né? Porque o começo do Big Three, né? LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, não foi o ideal. Só que o Pat Riley, sendo o Pat Riley, falou, não, eu confio no Erik Spoelstra e ele vai ficar. Vocês vão ter que aceitar. E deu no que deu. O time chegou em 4 finais da NBA, ganhou 2 títulos. Só que, de certa forma, o desempenho do Spoelstra pós-Big Three é mais impressionante, né? Porque você tem o LeBron, Dwayne Wade no auge, não é tão impressionante quanto o time chegar em 2 finais da NBA não é um dos melhores elencos, né? Com o Jimmy Butler e Ben Adebayo como os melhores jogadores, né? E o resto do time girando muito e tirando atuações absurdas do Caleb Martin, né? Descobrindo Duncan Robinson e caras que nem estão mais, como o Max Strus, né? Que tá no Cleveland Cavaliers, né? E agora tem o Highsmith, enfim, é absurdo o que o Erik Spoelstra faz. Dito isso, torcedor do Celtics, não é momento de se desesperar. Eu ainda acho que vocês vencem essa série. E a boa notícia é que não tem outro Erik Spoelstra, né? Depois. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos passar pro restante do podcast. Peço desculpas ao torcedor do Thunder. O jogo vai terminar muito tarde. Não tem condições de incluir no podcast. Eu vou encontrar um momento para falar sobre essa série. Peço desculpas. Mas vamos agora para Matheus Carvalho. Vamos falar sobre todas as séries, menos Pelicans e Thunder. E Magic,
e Cleveland Cavaliers. E aqui comigo, meu amigo Matheus Carvalho, jornalista do Pisou na Linha. Eu confundo, é pisou na linha ou pisando na linha? Eu sempre me bato. Pisou na linha. Pisou na linha, Pisou isso. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Tá gostando dos playoffs? Pô, tá legal, né? Tá legal, melhorou depois de segunda-feira. Final de semana foi meio os jogos meio morosos, né? Coisa mais. Agora depois de segunda, 2 jogos ali decididos nos últimos segundos. Melhorou muito. Segue aqui o podcast, deixa 5 estrelas no Spotify, se inscreve no canal, deixa like, segue, seja qual for o aplicativo, que a cobertura aqui da NBA, dos playoffs da NBA no podcast, e da NBA, quando acabar os playoffs também, é bem grande aqui, pelo menos 3 episódios, às vezes 4 episódios por semana, dependendo do que acontecer. Vamos começar falando sobre Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves, que eu acho que é uma série que tem ramificações para off-season bem grande. Eu achava que daria Phoenix Suns. Eu achava que seria um encaixe ruim para essa defesa do Minnesota Timberwolves, porque o Suns não é um time que ataca tanto a cesta, né? E o melhor defensor do Timberwolves é o Rudy Gobert, que é um dos melhores defensores de aro da história da NBA. O pessoal fica irritado quando eu falo isso, mas o Rudy Gobert é um dos melhores defensores de aro da história da NBA. Mas os Wolves venceram e não sofreram, né, nenhum dos dois jogos, né? Foi 105-93 o jogo 2, né, que foi um pouco mais apertado. Não foi um jogo fenomenal do Anthony Edwards, que teve problema de falta no começo, assim como o Karl Anthony Towns. Mas a profecia do Anthony Edwards, aquela entrevista quando o Kevin Durant é trocado pro Phoenix Suns, ele fala, eles têm o Kevin Durant, mas nós temos o Jaden McDaniels, né? E tava certo, o Jaden McDaniels, 25 pontos, o cestinha da partida, ele que é conhecido por ser um grande defensor, né? E esse lado ofensivo dele não vai ser sempre, mas o trio Booker, Beal e Kevin Durant foi muito mal nessa terça-feira. O Kevin Durant tinha jogado muito bem no jogo 1, né? Mas nesse jogo 2 ele caiu de rendimento junto com os 3. E os Wolves têm o controle 2-0, tem aquela coisa, né? A série começa quando um time vence um jogo fora de casa. Mas esses 2 primeiros jogos, eu sinceramente, tirando uma lesão, eu não acho que poderiam ter sido piores pro Phoenix Suns, né? Porque a sensação que dá é que são 2 times em níveis completamente diferentes. Eu acho que tirando Boston e Miami, que parece ser uma série mais resolvida até pelos desfalques do Heat e pelo momento do Celtics. A gente tá gravando antes de Celtics e Heat, tá? Então se o Heat vencer... Jogo 2, pode exatamente. ser que tudo isso aqui eu tenha falado. Exatamente. Enfim. Como falei besteira, que achava que o Phoenix Suns também ia ganhar, só que você também do Minnesota. O encaixe era foi muito favorável na temporada regular, né, do Phoenix Suns em relação ao Minnesota. Mas é a série que, pra mim, tem assim. É a maior sensação de um time que tem o controle das ações, sabe? A gente pode falar também de Denver Lakers, que vai ser mais tarde, mas. Que tem uma freguesia envolvida. Mas, assim, cara, se você assiste o jogo, o único momento em que o Phoenix Suns conseguiu, acho que competir com o Minnesota, foi o primeiro tempo do jogo 2, foi na terça-feira, é um momento, assim, que, cara, deu tudo errado pro Minnesota. Por quê? Temporada regular, o grande ponto foi, o Kevin Durant foi marcado pelo Jaden McDaniels, que foi o grande destaque. Só que o McDaniels, não que o Durant conseguisse dominar o McDaniels, mas o funcionamento do Suns era muito melhor porque Devin Booker ficava com o defensor, assim, ficava com o Anthony Edwards, por exemplo, ou às vezes até com o Mike Conley, né? Então a defesa do McDaniels no ponto de ataque ela não estava presente, foi o grande ponto forte dele. E a coisa demorava a engrenar, porque o fluxo ofensivo do Suns aumentava, o Anthony Edwards tinha que se matar muito na defesa porque ele estava defendendo o Devin Booker, que estava com a bola o tempo todo. Então ele não tinha essa mesma força para ir para o ataque, óbvio também com ajustes defensivos do Phoenix Suns, mas o Anthony Edwards tem um grande engajamento defensivo. Foi um problema também dentro dos jogos da temporada regular. E essa questão do McDaniels no Kevin Durant. Durant conseguiu ser eficiente em alguns jogos, porque ele é um dos maiores do mundo, apesar da boa defesa, mas esse pequeno ajuste colocava o Minnesota tomando muitos pontos no Phoenix Suns, né? O Minnesota Timberwolves não foi a melhor defesa do mundo contra o Minnesota na temporada regular. Contra o Phoenix, perdão. Mas, qual foi o ponto? O Chris Finch colocou o McDaniels no Devin Booker.
nesses 2 primeiros jogos da série. E travou completamente o ponto de ataque do Suns. O Suns não consegue, assim, fazer 3 jogadas consecutivas sem cometer um turnover nessa série, né? E aí é óbvio, o ataque de Minnesota não é tão bom, de fato. Eu acho que o ataque de Minnesota está bem abaixo de todos os times do Oeste. Acho que isso é um problema para mais tarde, em séries posteriores. Só que com essa defesa, limitando o ataque do Phoenix Suns ao mesmo nível que o seu ataque, vamos dizer assim, mediano tem, e conseguindo a transição o tempo todo, acelerando o jogo, Anthony Edwards com quadra aberta, a coisa melhora, o espaçamento melhora, o Rudy Gobert consegue fazer 20 pontos nos 2 jogos com uma eficiência absurda porque ele está livre no garrafão, porque a defesa não está pré-estabelecida. Então tem muita coisa acontecendo que complicou o plano do Suns. E aí eu falo, o primeiro tempo do jogo 1 foi muito simbólico, jogo 2, perdão, foi muito simbólico porque o Karl Anthony Towns saiu com 3 faltas no começo do jogo, e o Towns é quem está marcando o Durant nessa série, porque o Durant faz um jogo absurdo no primeiro jogo, né, ontem já foi pior, e aí ele tem que tirar o McDaniels do Devin Booker para colocar o McDaniels no Durant, fazer essa troca de marcação. E o Phoenix Suns ainda assim não consegue jogar, ganha por 1 ponto no segundo tempo, o primeiro tempo. O detalhe, o Anthony Edwards jogando mal, assim, sendo muito bem marcado, ele fez 5 pontos no primeiro tempo, e Jaden McDaniels aparecendo, Rudy Gobert, Mike Conley. O jogo 2, os 3, esse trio que é o, vamos dizer assim, o trio menos poderoso ofensivamente do que titular, ele faz mais pontos do que Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker somados. Então, assim, tem muita coisa errada acontecendo com o Phoenix Suns. Acho que o fluxo ofensivo está muito errado. Minnesota não é um ataque, assim, espetacular na série. Mas é isso, se você for uma boa defesa e a sua defesa gerar ataque fácil principalmente, é o que vai decidir o jogo. Ontem o Minnesota fez 31 pontos dos turnovers do Phoenix Suns, o Phoenix Suns fez 2. E a diferença de turnovers não foi tão alta. O Minnesota cometeu 15, 14 turnovers, o Suns deve ter cometido uns 18. Então, ritmo totalmente diferente. O Minnesota muito mais engajado defensivamente, muito mais atento às pequenas coisas, os ajustes do Chris Finch colocando o Frank Vogel em problemas. E aí aquele temor, né? Agora parece que depois de um tempo da temporada regular que não parecia, né? Agora parece que o Phoenix Suns precisa de um armador, agora parece que o Phoenix Suns precisa de mais arremesso. Tipo, eles conseguiram fazer com que as tendências da temporada regular viessem para essa série, o que não tinha acontecido especificamente no duelo entre eles. Então, bizarro, um tapa na cara de quem não acompanhou o Minnesota Timberwolves, que mostra o tamanho do som para eles, que tem muitos coadjuvantes muito bons, e um tapa na nossa cara, que assistiu e apostou no Phoenix Suns. Essa questão do armador, acho que mesmo nos momentos bons da equipe, eu ainda tinha a sensação que poderia vir a ser um problema, né? Que essa questão que você falou, que quem basicamente é o armador do time é o Devin Booker, né? Até inicialmente parecia que ia ser o Bradley Beal que ia ter mais essa função, mas é o Devin Booker. E o Devin Booker teve 6 turnovers na terça-feira, né? E como você falou, ele tem muita dificuldade contra o tamanho do Jaden McDaniels, né? O Jaden McDaniels tem velocidade lateral para marcar o Devin Booker e tem uma vantagem física muito grande, né? De tamanho e força. E o Devin Booker tá muito mal e mesmo, como você falou, mesmo quando o Jaden McDaniels não tava nele, o Devin Booker tava totalmente fora de ritmo e não conseguiu estabelecer nada, né? Então, é um problema, é uma construção de elenco estranha e... Claro que eu não vou ainda em questões de, eu já vi hoje uma teoria que eu até achei muito boa. Será que o Kevin Durant, o próximo passo dele vai ser voltar para o OKC? O OKC tem um monte de escolhas, ele seria o encaixe perfeito. Não tô ainda nesse ponto, né? E a troca do Bradley Beal, ele teve alguns momentos bons, ele terminou bem a temporada, né? Mas a troca é um desastre, né? E todo mundo falou na época e ele tá sendo um desastre nos playoffs. Ele é um cara que tem experiência limitada de playoffs, né? Porque ele jogou algumas séries seguidas naquele começo do Wizards com o John Wall, né? Que a equipe chegou até avançar nos playoffs e tal, mas ele é um cara que não tem esse costume, né? E foi muito mal no jogo 1, foi muito mal no jogo 2, e ele não é um bom defensor, e ele não tá conseguindo ser esse cara que se beneficia de toda a atenção que o Kevin Durant e o Devin Booker recebem, né? E ele recebe $53 milhões por mais 3 temporadas, né? Que é esse ou o Jordan Poole, pior contrato da NBA, mas realmente é um problema sério. Dito isso, tem mais um ponto negativo, aliás, que eu queria citar. Você não vai ter mais 15 pontos do Eric Gordon, um jogo de 15 pontos dele vindo do banco, né? Eu acho que é preocupante que ele, nessa fase da carreira, ele não é um cara que contribui.
Mas ao mesmo tempo, a gente costuma ver role players indo melhor em casa, né? Isso é um clichê e é um clichê porque é verdade, né? Então, de repente, J.D. McDaniel, será que ele vai repetir esses desempenhos? De 25 também é meio extremo, né? Mas Nick Alexander Walker, que eu achei que fez jogo 1, jogo 2 muito bons, principalmente defensivamente, vai repetir esse desempenho em Phoenix? Será que o Suns vai ter uma contribuição maior de, por exemplo, do Royce O'Neal, que é para ser o melhor bancário deles? Tem toda a questão do Grayson Allen também, né? Que se machucou no jogo 1, se machucou no jogo 2, né? Não tá 100%, mas a situação parece muito ruim. Parece que a série, o Timberwolves já tá com um pé na semifinal do Oeste, mas a gente já viu isso antes, né, Matheus? Times que perdem as duas fora de casa, e aí ganham as duas dentro de casa, e aí é uma série melhor de 3. E aí, então eu não descarto isso pro Phoenix Suns, né? Porque o time tem muito talento e o Devin Booker não chegou nem perto do que ele pode jogar, né? E cabe ao Frank Vogel encontrar ajustes ali para dar uma aliviada. E talvez essa aliviada seja ele ficar um pouco menos iniciando o ataque. Eu gostaria de ver o Bradley Beal iniciando mais o ataque para tentar diminuir o fardo em cima do Devin Booker. Você falou muito bem, né? Assim, se o Phoenix, por exemplo, consegue 2 vitórias, e vai com um viés de alto, né? Para melhor de 3, né? Vai com 2 vitórias seguidas, vai com confiança. Como você citou, é inviável que o Minnesota confie sempre em role players para decidir o jogo. Jogo 1 foi o Anthony Edwards, jogo 2 eu acho que teve uma conjunção com o grande Luciano McDaniels, mas você tem dificuldades. Você tem um nome aqui do Minnesota que eu acho que não faz uma grande série, até por encaixes, e que foi muito bem na temporada regular, que foi o Naz Reid, mas aí eu acho que é uma questão difícil para Minnesota, por mais que esteja dando certo, ainda é difícil para Minnesota manter 2 pivôs juntos em quadra nessa série. As melhores rotações sempre têm sido com o Alexander Walker, até com o Kyle Anderson, que é um jogo longo que estava lesionado, né, mas pode ser uma opção aí nos próximos jogos, acho que pode ser possível. E aí você citou o ponto do Grayson Allen, que eu acho que esse é um ponto assim, primordial. O cara é o melhor arremessador, ele foi o melhor arremessador da NBA na temporada, ele foi o melhor também. E esse cara, o espaçamento para o Phoenix Suns é muito importante para você conseguir melhorar o seu fluxo de ataque. Por mais que o Devin Booker tenha o McDaniels, você precisa abrir espaço, né? Tirar, por exemplo, ajudas defensivas que também foram muito importantes, tanto sobre o Booker, tanto sobre o Durant, porque eles vão às vezes superar o McDaniels. Mas que o McDaniels seja, assim, para mim, top 5 defensor de perímetro da NBA. Mas eles vão superar porque eles são superaços em alguns momentos. E aí as ajudas foram muito atentas, vendendo os arremessos de perímetro, né? Os coadjuvantes não estavam matando. O Grayson Allen deu 2 chutes ontem de perímetro, acertou um. Mas só dele estar em quadra, da presença dele estar em quadra, ali se movimentando, então ele vai atrair um marcador. Não tem como você tirar o marcador do melhor arremessador da NBA. Então, você precisa disso. O Bradley Beal, que você citou que a gente pode falar dele talvez como uma entrada de bola maior, construir mais o ataque, ele foi utilizado nos duelos que o Minnesota na temporada regular como esse espaçador. Foi o melhor momento dele na temporada. Tanto que o último jogo, que o Phoenix ganhou a vaga nos playoffs, o Bradley Beal fez um jogo inacreditável. Ele acertou, acho que ele teve 9 tentativas de perímetro contra a Minnesota na temporada regular, acertou 8. Bizarro. Então, você precisa de mais contribuição dele também, e aí acho que vai depender do que o Vogel vai fazer. Você vai abrir o Devin Booker para ter mais poder de fogo como arremessador, mas o Bradley Beal talvez seja um construtor menos eficiente, né? É difícil você fazer essa analogia. O Eric Gordon precisa jogar mais. Royce O'Neal, como você citou, assim, irreconhecível, né? Não tá nem arremessando. Muito difícil mesmo a série do Royce O'Neal. Eu tenho uma opinião de que essa série, ofensivamente para Phoenix, o Nurkic é um pouco complicado. Por mais que ele consiga rebotes ofensivos e seja assim, até uma resposta ao tamanho do Minnesota, cara, é muito difícil você manter o Nurkic no cenário atual, sendo que ele não espaça a quadra. Então, acho que é um ponto para Phoenix talvez diminuir a minutagem, testar mais small ball. Ele facilita a vida do Wolves. Né? Ele facilita a vida do Wolves porque eles podem manter o Gobert em quadra, né? Não obriga o Gobert a ter que cobrir muito espaço, né, em quadra. E ontem o plano foi coloca o Gobert em pick and rolls e faz ele trocar de marcação, um clássico. E o Gobert foi muito bem nesse aspecto. O Gobert foi fantástico nesse aspecto, mesmo saindo do garrafão ontem. Então é difícil, mas é como a gente disse, o ataque do Minnesota não é tão bom.
as coisas, a regressão à média, ela deve acontecer, e aí eles vão depender de um jogo do Anthony Edwards. Só que o Phoenix Suns também não tem mais essa margem de erro, tem que vencer os dois jogos em casa. Eu não vejo o Suns saindo de um 3-1, por exemplo, ganhando um jogo 5 em Minnesota, por exemplo, acho difícil. Então acho que esse é o ponto. Vamos passar para Indiana Pacers e Milwaukee Bucks agora. Os Pacers empataram a série, venceram em Milwaukee 125-108. A análise que eu faço antes de jogar a bola para você, Matheus, esse time dos Bucks sem o Giannis é um dos times menos atléticos que eu já vi na minha vida na NBA. É um time lento, é um time que não tem verticalidade, é um time velho. E do outro lado você tem um time que, até eu fiz essa análise nos meus palpites, que tem alegria nas pernas, né? Que é o time do Indiana Pacers, que até é engraçado que esse nome, tem um dos maiores paces da NBA, né? É um dos times que mais arremessa, um dos times mais rápidos em quadra. Mesmo com o Haliburton mal, ele que teve uma noite aí no jogo 2 mais de distribuidor, né? Ele teve 12 pontos, 12 assistências, então claramente diminuiu o volume de arremesso, ele teve 10 arremessos só porque ele não tá bem. E o Siakam vem jogando muito bem, fez um jogo 1 muito bom, jogo 2 excelente, 37 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, claramente porque o cara que deveria estar marcando o Siakam é o Giannis, né? E sem ele, o Bobby Portis não tem velocidade para marcar o Siakam, não que o Siakam seja o jogador mais rápido, né? Mas, enfim, não tem. E esse time do Bucks é desesperador o quão lento é. E o Lillard, claramente, no jogo 1 e no jogo 2, ele não tem gasolina no tanque para ter esse volume tão alto o jogo inteiro. Ele cansou no primeiro jogo e cansou no jogo 2 de novo, né? Ele foi, acho que foram 5 pontos no jogo 2 agora no segundo tempo, algo do tipo. No jogo 1 foi literalmente 0 pontos no segundo tempo. Mas, assim, a sensação que dá é que o Bucks tem que segurar as pontas até o Giannis poder voltar, porque essa falta de atleticismo da equipe é muito alarmante e tá aparecendo muito nessa série contra o Pacers. Essa série, o mais importante dela, eu falava antes, era o ritmo de jogo. Porque o Indiana Pacers ele foi a melhor versão dele na temporada, ele foi pra final do NBA, o time tá ligando as pernas, porque ele corre. E ele corre a quadra, né? O Haliburton é excepcional em tomar decisões em alta velocidade. Então, você tem muita gente atlética para atacar o aro, você tem algum espaçamento. Eu acho que, então, e você tem esse problema do Bucks, um time velho, um time mais lento, com problemas. Os caras talvez que poderiam ser isso, de você conseguir fazer uma boa defesa de transição, de ter uma consistência. Esses caras já estão aí há uns 3 anos atrás, o Jay Brown, o Beverly, que ainda são caras que podem ajudar, que contribuem, o Beverly principalmente, o Jay Brown, mas o auge deles já foi há um tempo, né? Já estão mais velhos e tal, então é difícil. E o Bucks, do outro lado, tentando jogar devagar, foi esse lado do Indiana Pacers, mas também porque eu vejo o Pacers com um pouco mais de fraqueza hoje em ataque de meia quadra. O melhor ataque da NBA mas por mais que o Buddy Hield não esteja jogando bem no 76ers, ele faz muita falta nesse Pacers porque ele era o melhor arremessador disparado do time. Né? Óbvio que você ainda tem muita gente. Ontem foi um time que teve um time titular todo teve 3 bolas de 3 pelo menos, mas justamente acelerando o jogo, você cria desvantagens, você cria melhores visuais. Então o ritmo de jogo é muito importante nessa série. O Damian Lillard também vejo um pouco de falta de gasolina, principalmente ontem. No jogo 1, acho que foi uma questão muito clara de ajuste, né? O Indiana estava dobrando o Damian Lillard lá quando ele saía com a bola. Então, meio James Harden no auge. Então, vamos lá, vai. Entrega a bola pro Chris Middleton, entrega a bola pro Brook Lopes, pro Bob Portis e me vence. O Chris Middleton conseguiu fazer isso no jogo 1, ele fez um segundo tempo muito bom. Ontem nem tanto. O Chris Middleton até que teve uma pressão de tornozelo ontem, por mais que aparenta não ser ainda uma coisa muito grave. Então é isso. Acho que o objetivo do Bucks foi alcançado. Acho que eles não. Acho que se eles falassem, vocês vão perder o Giannis nos 2 primeiros jogos, mas vai 1-1 para a Indiana. Maravilha, um abraço, ficou bem. Agora, eles precisam muito quanto tempo forte, né? Esse é o ponto. Antetokounmpo, né, os últimos reports, saiu uma notícia do Steve Charania, né, muito preocupante, assim, porque todo mundo consegue correr. Então, assim, o jogo 3 eu já tô meio assim, vou jogar 100 de novo.
e grande chance de perder. Indiana em casa, o viés de alto, o Siakam, então, o Siakam é o primeiro jogador que começa um playoff com 2 jogos de 35 pontos e 10 rebotes desde o Will Chamberlain. Olha essa estatística. E muito por conta disso mesmo. Tá atacando o elo fraco da defesa do Bucks, que é a ausência do Antetokounmpo, é a resposta do Siakam. Então vai ser muito interessante também acompanhar quando ele voltar, como que o Siakam, qual vai ser a produção dele. Sim. E aí, meu último ponto, espero que a partir daí o Haliburton cresça de volume. Ele gerou 40 pontos ontem, apesar de ter marcado só 12 com as assistências. Eu vejo que ele está num papel mais de construção. Não vou dizer que o primeiro jogo foi realmente assim, pouco agressivo. Eu acho que essa agressividade baixa é muito a ver com isso. Vamos explorar o Siakam. Só que a partir do jogo do retorno do Antetokounmpo, eles precisam muito que o Haliburton tenha esse volume de arremessos. Então, tô curioso. Acho que é uma série aberta ainda, mas o Antetokounmpo precisa voltar. Se não voltar, fatalmente o Pacers deve ter uma grande vantagem para levar a série. O meu palpite era Bucks mesmo com essa ausência do Giannis, né? Mas eles precisam demais dele, né? Sim. Essa questão do Siakam, né? Ele é o cara perfeito, assim, pra marcar um jogador como o Siakam, né? E se tinha alguma dúvida quem que é o defensor mais importante do Bucks, se é o Brook Lopes ou se é o Giannis, né? Acabou, né? Porque o Giannis claramente é o melhor defensor do time. E é como você falou, né? Lesão na panturrilha do Giannis, né? Parece que alguns lugares estavam dizendo, não, tá progredindo bem, e teve essa notícia agora. Lesão de panturrilha é muito complicado, né? Porque a gente viu, assim, claro, pelo amor de Deus, até bater na madeira. Eu gosto de falar isso, bater na madeira aqui. Kevin Durant, ele sofreu uma lesão na panturrilha, volta na final contra o Raptors e rompe o tendão de Aquiles, né? E pode ter sido o maior azar do mundo, né? Mas é a mesma perna, né? Então tem essa preocupação com o Giannis. O Giannis que a gente lembra que nas finais da NBA ele voltou muito antes do que a gente esperava, né? E ele é meio que um alien também, um alien antes do Wembanyama ser o alien. Mas os Bucks precisam muito dele. Vamos falar de Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers agora, que foi um jogo que eu senti o Dallas Mavericks com uma energia completamente diferente do jogo 1. A sensação que eu tive era meio que eles tiveram uma sequência tão boa para finalizar a temporada regular, né? Que parece que eles respiraram um pouco pela primeira vez, né? Deram uma tirada no pé do acelerador e os Clippers entraram com tudo. James Harden fez um jogo muito bom, mas a gente viu nesse jogo 2 a defesa dos Mavericks muito melhor, muito mais ligada. O Kyrie jogou muito bem, o Luka jogou muito bem. Teve a lesão do Daniel Gafford, que é péssima, né? A gente tem que ver aí pros próximos jogos qual vai ser o status dele. Mas a equipe teve uma atuação muito boa do PJ Washington, né? E o Derrick Jones Jr. teve 10 pontos, que não é nada, é 10 pontos a mais do que ele teve no jogo 1, né? Então, os role players jogaram melhor. Luka e o Kyrie com mais intensidade. E mesmo com o retorno do Kawhi, os Mavericks acabaram vencendo. Esse jogo era mais o que eu esperava pra série, né? Jogos equilibrados e jogos duros. Eu acho que é uma série que vai a 7. Eu tenho a mesma impressão. E eu acho que o nível dos jogos vai ser por aí sempre. Teve um pessoal falando, quando começou ontem, muito pegado, tá meio esquisito, o juiz dando muita falta, deu sono, 1h30 da manhã. Mas, cara, essa série, eu acho que vai ser assim porque são dois times que têm muitas armas para defender um ao outro. Eu acho que... Eu até falei isso na temporada regular. Dallas, ele teve esse novo momento com PJ Washington, com Gafford no ar, com até o Derrick Jones Jr. titular, o Live no banco, porque você está acertando dois caras de 25 pontos, 30 pontos por jogo, de gente muito atlética, dois incríveis passadores. Então o pick and roll se tornou uma coisa muito mais dinâmica. Eles têm um espaçamento legal de quadra, caras que a gente não esperava, por exemplo, o Dante Exum, uma bola de 3, o Max Kleber, que ontem fez uma bola importantíssima. Então, eles têm um time que tem muito mais dinamismo ofensivo, ao mesmo tempo que a defesa melhorou demais. E aí você viu ontem o que o PJ Washington fez com o Kawhi Leonard. Assim, o Kawhi voltou, óbvio, voltando de uma lesão que tirou de muito tempo na quadra, mas o ataque do Clippers ele foi muito diferente do que foi no jogo 1. A gente viu uma fluidez ofensiva, uma movimentação. Ontem não, eu achei muita isolação, o Clippers aceitando alguns confrontos, o próprio Kawhi aceitando alguns confrontos e tentando ali
jogar no isoball. Ele até falou que no final do jogo ele ficou meio que sem perna, cansou. Eu tenho uma teoria sobre isso. Ritmo. Posso interromper, Matheus, rapidinho? Pode. Não é uma teoria minha a que eu vou citar. É uma teoria antiga, o Bill Simmons cita muito no podcast dele, que é a Ewing Theory, que tem origem no Patrick Ewing nos anos 90. Seja lá por qual motivo, quando o Patrick Ewing estava machucado, não estava em quadra, ele foi um grande pivô, um dos maiores pivôs da história da NBA, um dos maiores jogadores da história do New York Knicks. Quando ele não estava em quadra, o time dos Knicks às vezes jogava melhor sem o Patrick Ewing. E essa Ewing Theory, teoria Ewing, diz que quando essa estrela não está em quadra, os outros jogadores sentem que precisam carregar um fardo maior. E a gente viu no jogo 1, principalmente com James Harden, mas eu achei que o Paul George também fez uma partida muito boa. Nesse jogo 2, com o Kawhi em quadra, e concordo com você, ele não estava bem fisicamente, depois de uma ausência prolongada, eu acho que a tendência é um pouco mais o Kawhi é o líder alfa do time, é o melhor jogador, então os jogadores meio que esperam mais o Kawhi decidir, e aí condiz com isso dos Clippers moverem menos a bola, menos pick and roll Harden e Zubac, que funcionou muito bem no jogo 1. Claro que eu não tô dizendo que o Clippers é melhor sem o Kawhi, mas falta o Harden chamar um pouco mais a responsabilidade, o Paul George chamar um pouco mais a responsabilidade, mesmo com o Kawhi em quadra nessa série, porque o Kawhi vai ser importante, mas ele não precisa carregar tudo no ataque, né? Até porque em situações importantes de fechar o jogo, a defesa dele contra o Luka é muito importante. Ele não vai aguentar 48 minutos no Luka, mas para fechar ali o último quarto, ele pode e normalmente faz isso muito bem. E assim, é um ponto também que eu falei ao longo da temporada. O Kawhi Leonard é o melhor jogador do Clippers, de fato. Pra mim, é o melhor jogador. O Paul George talvez seja mais eficiente, ele abriu mão de muitos toques, mas ele por exemplo, ele bateu recorde na carreira de catch and shoot nessa temporada, né, passando, esperando para arremessar, às vezes diminuindo o seu volume de jogo. Quando, por exemplo, eu acho que até um jogo quem estava mais ciente para tentar resolver alguma coisa em isolação era o próprio Paul George. Estava mais eficiente, mas assim, teve uma infiltração que eu me lembro, não pegou muito na bola no último quarto, muito por esse volume do Kawhi. Mas o Los Angeles Clippers, na sua conjectura atual, ele funciona melhor quando o James Harden está. Eu acho que ele é o maior termômetro mais preponderante do sistema. Porque ele organiza, ele envolve. O Zubac teve um jogo tão bom no jogo 1, e o Zubac era um ponto muito importante dessa série, porque o Zubac na série de 2021 ele joga 14 minutos de média, porque é atacado incessantemente pelo Luka Doncic, até ele não ter como ficar em quadra. Mas ele foi muito bem alimentado, evoluiu muito por conta do pick and roll com o Harden. O Harden é um gênio de pick and roll. O Harden faz qualquer pivô jogar, é muito pouco, vamos dizer assim. Então, ele foi muito preponderante pro que o Clippers é como equipe na sua melhor versão. E o Kawhi, talvez, numa versão mais Toronto Raptors, que era o Toronto não girava assim em torno do Kawhi. Tinha um trabalho coletivo muito bom. E quando a coisa congelava, aparecia o Kawhi, metia 8 pontinhos, regulariza, vão voltar a executar. Entende? Então, acho que o Clippers ele precisa jogar mais dessa forma, e principalmente nessa série, que o melhor defensor de Dallas é o defensor do Kawhi, que é o P.J. Washington. E como eu disse, o Kawhi estava com problemas físicos, mas o P.J. Washington foi fantástico. E aí eu falo muito da faceta dos problemas físicos, porque o Kawhi conseguiu vencer o Luka. E o Luka foi espetacular defensivamente. O Luka Doncic ele foi atacado pelo Clippers nessa tática de isolação, e ele cedeu 2 de 17 como defensor principal ontem. Foi uma das melhores atuações defensivas que eu vi do Luka na minha vida. Não, pra mim é a melhor atuação da carreira, porque não tá sendo atacado por assim, o Kawhi, o George, o próprio Harden. No primeiro tempo o Harden teve até algum sucesso, no segundo tempo o Luka foi fantástico. E nem foi um jogo assim tão absurdo do Luka Doncic no ataque, por mais que ele tenha decidido o jogo, por mais que ele faça 30 pontos. Em alguns momentos ele segurou um pouco a bola. Não é que o ataque do Dallas tá, nossa, aquela coisa. Mas ele foi fantástico defensivamente. E aí eu acho que, como eu disse, acho que é uma série que vai ter esses equilíbrios. O jogo é claramente um ponto de, se você não jogar duro, se você não entrar disposto, se você não entrar fazendo as suas rotações defensivas, você vai sofrer. O Dallas sofreu muito por conta disso no jogo 1. O Clippers entrou movimentando a bola, o Dallas não se encontrando, o Zubac adiantou o Gafford, o P.J. Washington não se achou como defensor do Paul George, o Clippers amassou.
Eu acho que os jogos que os times estiverem meio off nessa série vão ser amassos. Mas, em geral, é uma série que deve ser com poucos pontos e de equilíbrio, por mais que os personagens não indiquem isso, como o LeBron, o James Harden e etc. E aí, só para citar um último ponto, ontem tem um fator muito legal no jogo, que o Clippers abre sua maior vantagem no começo do último quarto, que é 6 pontos, foi um jogo assim, pouquíssimas vantagens, muitas trocas de liderança, e aí ele tira o Russell Westbrook, que teve 2 de 9 no jogo de ontem, mas foi muito fundamental para dar um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de velocidade, destravar o que estava muito lento, que estava muita isolação. E ele tira o Westbrook da quadra e tira o Zubac. O Dallas Mavericks faz 14-0, né? E com as 3 bolas de 3 pontos dos home players, né? 2 do PJ Washington, que até ali estava meio sumido no ataque, e uma do Max Kleber, que é playoffs da NBA. Inacreditável. Então, eu acho que os home players têm um papel muito importante, é uma série muito complexa. Com certeza, assim, duvido muito que isso vai acabar antes de 7. Eu ficaria realmente muito surpreso se a gente vê uma superioridade muito grande de um time entre eles até o final. Concordo, né? E no final do jogo ali, eu achei que o Mavericks executou muito bem, porque ele basicamente espaçou 3 jogadores, aí tinha o Luka com a bola e o Kyrie. Porque dessa forma, se você for dobrar no Luka, você tem que tirar o cara do Kyrie, você não vai tirar o cara que tá no canto da quadra. E você não pode deixar o Kyrie livre, né? Então colocou o Clippers numa situação bem difícil de ter que defender o Luka 1 contra 1 e deu certo, e os Mavericks conseguiram fechar o jogo. Nuggets e Lakers, que a sensação que dá é que parece que não, agora vai, hein? Vamos vencer o Nuggets, vamos vencer, e sempre acontece alguma coisa ali que os Nuggets puxam o tapete do Los Angeles Lakers. Dessa vez foi um game winner do Jamal Murray, que não vinha fazendo uma grande partida. E aliás, teve o primeiro jogo, que eu até acho que o placar, a diferença não condiz o que foi o jogo, foi 114-103, eu achei que os Nuggets foram mais superiores do que isso, mas os Lakers chegaram ali no final do jogo tentar, e aí os Nuggets abriram novamente, e agora teve o game winner, que eu acho que tem um copo meio cheio se você é torcedor dos Lakers. Pô, a gente tava empatado ali numa cesta maluca do Jamal Murray, e a gente acabou perdendo. O copo meio vazio, e sinceramente é o que eu tô pendendo mais, Matheus, não sei qual a sua opinião, é que num jogo que foi uma atuação, eu diria, nota 6,5 do Denver Nuggets, provavelmente isso, e um jogo que o Davis foi muito bem, o LeBron foi muito bem, foram 32 pontos do Davis, 26 pontos do LeBron e 12 assistências, controlando o ritmo da partida. O D'Angelo Russell jogou bem melhor no jogo 2 do que ele jogou no jogo 1, e ainda assim o Lakers perde pro Denver Nuggets. Eu acho que, mesmo tendo sido um jogo tão apertado, eu tendo a pender mais para essa análise copo vazio, meio vazio, porque você teve uma atuação dos seus 3 melhores jogadores ótimas, os Nuggets não jogaram tão bem assim, e os Lakers ainda assim perderam. Eu acho que eu falava antes da série que eu achava que ia ser muito mais difícil do que as pessoas estavam falando, porque eu acho que o Lakers ele tem armas para machucar Denver em alguns pontos. Eu citava muito isso, os jogos da temporada regular disseram isso. O Lakers não é um time que toma goleadas, blowouts no Denver, né? Ele perde sempre apertado. Então ele tinha muito desse aspecto, e, por exemplo, é uma série que até agora é muito melhor com o LeBron, o Anthony Davis, acho que em relação até o ano passado. As coisas têm funcionado ofensivamente. O Anthony Davis até tem defendido bem assim, o jogo que tinha individualmente, se a gente pegar nos números, né? O segundo tempo foi mais difícil no jogo 2. Mas, ainda assim, eu falava também, vai ser mais difícil do que vocês estão imaginando, provavelmente vai acabar em cima. Porque é isso, né? Seguir um roteiro muito normal dos duelos entre eles, né? O Lakers vai, começa bem, acerta suas bolas de 3, consegue um ritmo ofensivo. Nesse jogo, acho que até foi o melhor assim, do Lakers nessa sequência de, se eu não me engano, 10 derrotas para Denver, né? Abrindo vantagens, 20 pontos de frente. E aí, no fim da história, vai pro segundo tempo, o Lakers para de executar, o Denver é uma máquina de execução de finais de jogos, né? É impressionante mesmo como o Nikola Jokic, como até o Jamal Murray, né? Que realmente até, eu diria, não falei no jogo 2, eu acho que o jogo 1 dele também não foi tão bom assim, mas o quarto desse jogo foi um negócio inacreditável.
E tem um ajuste muito legal do Michael Malone nesse jogo 2, que é o Lakers ataca o Denver sempre através de pick and roll, atacando o Nikola Jokic, trazendo o LeBron e o Anthony Davis. O Jokic começa como defensor principal do Anthony Davis, e fazendo o LeBron atacar ele lá no alto, não tanto próximo do garrafão, mas lá no alto, já para criar essa separação. E aí o Michael Malone tem um momento que ele para o jogo exatamente quando ele está perdendo por 20, e aí ele troca um pouco a marcação, ele traz o Jokic pro Rui Hashimura e coloca o Aaron Gordon no Anthony Davis. E aí o Lakers, ao invés de continuar jogando com o Anthony Davis, porque até estava muito bem no jogo, né, fez um primeiro tempo fantástico, mas teria o Aaron Gordon. Então a ideia foi, vamos continuar atacando o matchup favorável, vamos tentar continuar atacando o Jokic. Só que o Rui Hashimura não é o mesmo corpo para fazer um bloqueio legal como o Anthony Davis. Então o Lakers passou a ter muitos problemas, o LeBron passou a sofrer muita ajuda defensiva, com o Anthony Davis sumiu do jogo, porque as jogadas pararam de envolver ele, né? Ele parou de ser envolvido, a coisa ficou muito sobre o LeBron, e aí eram 3, 4 caras assim. O LeBron joga até muito bem, eu diria, né? Apesar de no final do último arremesso, e as coisas não dão certo. Mas acho que é um roteiro muito assim, previsível, por mais que a série esteja bem difícil. É o Denver Nuggets que está jogando um basquete 6,5, 6, não está jogando tudo que pode, e ainda assim vence, porque quando eles jogam os dois tempos dele ali, que é o time de verdade, a coisa vai pra frente, né? E o Lakers tem muita dificuldade. O Lakers não faz a menor ideia como fechar jogos nessa série. O Darvin Ham, assim, os ajustes têm matado ele, não tem conseguido se ajustar ao longo dos jogos, que eu acho que é o grande defeito dele. Ele tem muito problema para vou tirar um plano que está dando errado, como o Michael Malone fez, e vou consertá-lo dentro de um jogo. Não, vai ter que consertar no jogo 3, quando o Denver vai conseguir se ajustar de novo e vai complicar a vida do Lakers. Então, é difícil, assim, eu acho que o Lakers pode vencer um jogo, não estou desconfiando da instituição LeBron James em playoffs, de que, sei lá, o Lakers não tem 0% de chance, mas esse jogo 2, da forma que foi, do jeito que acabou com esse arremesso de Jamal Murray, a vingança da bolha, né, quando o Davis também mata o game winner, exatamente no jogo 2, dá aquela sensação do tipo, cara, o Lakers virou o México, né, jogou como nunca e tá perdendo como sempre, cara. Eu concordo, análise perfeita, não tenho o que acrescentar. Realmente os ajustes de Denver foram muito bons, né? E eu não sou o maior hater do Darvin Ham, mas tem uma diferença grande em relação ao Mike Malone, né? O Mike Malone acho que também era um cara que recebia muitas críticas, né? E depois do título ele acaba se provando meio, né? O cara foi campeão e realmente faz bons ajustes. Claro, ele tem um luxo que os outros técnicos da NBA não têm. O primeiro que é ter o Jokic, né? E segundo é ter o mesmo quinteto titular por basicamente 3 anos, né? Que não acontece na NBA, né? Sempre uma mudança constante. E eu gostei muito desse ponto que você tocou de a execução desse time dos Nuggets ser perfeita em reta final de partida, né? É mais ou menos como, você tem que chegar ali nos 3 minutos finais do último quarto, você tem que estar vencendo por, sei lá, 12, 15 pontos, porque raramente nesse tipo de situação a equipe vai ter um arremesso ruim. Pode não acertar todos os arremessos, como não acerta todos os arremessos, mas raramente vai ter uma posse de bola ruim. E um exemplo disso é um detalhe bobo, mas que me chamou bastante atenção no arremesso do Jamal Murray. É o Jokic, no momento que Denver pega o rebote, o Jokic fazendo com a mão, vamos. Não tem uma grama de hesitação. O Jokic sabia o que tinha que ser feito, sabia que era o Jamal Murray. E não era assim, ele pedindo a bola, né? Fazendo pro time avançar e sabe pra quem tem que ir a bola e o time não para o jogo. Eu não lembro se o Michael Malone tinha tempo pra pedir, mas de qualquer jeito não pediu e foi a decisão correta. Eu gosto muito dessa... Assim, é fácil dizer quando dá certo, né? Mas se você tem um time experiente e você sente que o adversário tá meio assim, afobado, eu gosto disso de não pedir o tempo, né? Porque às vezes o tempo ajuda mais o time defensivo se postar, de repente botar um jogador extra defensor, do que de fato você desenhar uma boa jogada. Eu tô com você, meu palpite antes dessa série era Nuggets em 5. E tá seguindo, acho que tá seguindo um roteiro parecido com o das finais do Oeste, né? Porque na final do Oeste foi uma varrida, foi 4-0, mas foram 4 jogos apertados, né? E esses 2 jogos foram apertados, só que eu não sei se tem um ajuste que os Lakers possam fazer, né? Porque você lembra na final do Oeste que o grande ajuste era o Rui Hachimura no Jokic, né? E não adiantou nada, né? E o Jokic teve
hoje não, no último jogo 27 pontos, 20 rebotes, 10 assistências. Acho que a gente sabe muito bem que não tem ajuste que você possa fazer contra o Jokic. Eu sinceramente não vejo um caminho para os Lakers vencer essa série. Número importante, Matheus. 9 vitórias consecutivas dos Nuggets contra os Lakers é a maior sequência de derrotas consecutivas do LeBron contra o mesmo oponente na carreira dele. E eu acho que isso é um número significativo. Não, é bizarro, né? É bizarro. Mostra um pouco do tamanho do LeBron, né? Também, mas incrível. E acho que você falou muito bem. Eu acho que o Lakers tem um caminho muito claro que precisamos continuar executando o que está dando certo no final do jogo, ok? Mas será que só isso vai bastar? Porque é aquilo. Eu acho, assim, eu falei muito da execução ofensiva do Nuggets e a marca desse time no final do jogo. Mas, cara, assim, foi uma execução ofensiva brilhante nesse jogo 2. Assim, tirando o Michael Porter Jr., o Denver não teve... O Michael Porter Jr. e o Jokic, perdão. O Denver não teve nenhuma bola de 3 nesse jogo 2. Nenhuma caiu. O Jamal Murray saiu zerado no perímetro. O KCP, o Christian Brown, o Peyton Watson, esses caras que costumam matar bola. Então, assim, tipo, será que... E se o Denver elevar o nível também? Se ele começar a jogar o basquete que ele jogou nas finais? Será que o Lakers vai conseguir manter o nível competitivo? Então é muito difícil. E esse dado do LeBron é animal. Assim, 9 derrotas seguidas e com esse, como eu diria, com esse ponto de ser muito parecido, né? Roteiro muito parecido, sempre compete, chega no final. E tem uma questão de drama extra, porque você pode dizer que são 9 derrotas seguidas desde que o LeBron escolheu o Jokic por último no draft do All-Star Game de 2023. Tem esse extra de drama que eu não tinha colocado, mas dá pra dizer isso também. Será que o Jokic deve ter levado pro pessoal? A la Michael Jordan. Assim, as declarações dos dois, né, estão super bem, né? Uhum. Muito respeito entre ambos, mas pô, legal, podia ter escolhido o cara em terceiro. Vamos fechar aqui falando sobre New York Knicks e Philadelphia 76ers, que, assim, não vai ser um jogo muito lembrado, o jogo 2, talvez, como, assim, um dos grandes colapsos, não vai ser tipo, vai doer eu dizer isso, né, mas aquele jogo que o Isaiah Thomas dá a bola e o Larry Bird rouba e faz a cesta e tal, em termos de grandes colapsos, porque é o jogo 2 da primeira rodada dos playoffs. Mas os 76ers venciam a partida por 101-96, com 47 segundos por fim, e arrumaram um jeito de perder a partida, né? Por um minuto, eu tive que olhar para o banco ver se era o Doc Rivers de volta como treinador dos 76ers. O Kyle Lowry erra um lance livre que colocaria os Sixers na frente por 6 pontos. O 76ers perde uma loose ball, aquela bola que vai no chão, todo mundo pula. Os Knicks pegam, fazem a cesta, uma cesta também meio espírita do Jalen Brunson, né, que a bola bate no aro, sobe, vai lá em cima e entra. Eles se enrolam ali no fundo bola, o Tyrese Maxey perde a bola, eles dão a bola, o Knicks recupera, DiVincenzo arremessa, erra, o Hartenstein pega mais um rebote ofensivo, ele foi um monstro nesse jogo, né? Ele jogou muito bem, foi muito bem nesse final da partida, pega o rebote, dá de novo no DiVincenzo, ele consegue a cesta de 3 que coloca os Knicks na frente, e depois o 76ers não consegue nem arremessar a bola de 3 ali no desespero, né? Então foi um colapso. Teve o relatório da arbitragem, o Maxey sofreu 2 faltas, é verdade, mas assim, playoff não vai ter faltinha. Você tem que segurar a bola mesmo, né? Eu achei que o Maxey foi mal. A questão do timeout, eu fiquei olhando aqui, Matheus, frame por frame. Pra quem não viu o lance, o Maxey cai com a bola e o Nick Nurse, técnico do 76ers, vai pedir o tempo. Só que eu achei que é bem no limite ali entre o pedido de tempo do Nick Nurse e o Maxey perder o controle da bola. Eu não achei que foi um absurdo a arbitragem não ter dado o timeout. Foi falta no Tyrese Maxey, deveria ter sido marcado, mas assim, se o Maxey segura a bola, o jogo teria acabado. Provavelmente o Sixers teria empatado a série. Mas foi um colapso, acho que não tem outra... Assim,
pode reclamar, eu citei aqui a arbitragem, então o torcedor do 76ers não pode ficar irritado com a gente, mas não, pra mim não apaga que foi um colapso do 76ers num jogo que parecia que tava ganho pra eles. Tem aquela história do, né, toda virada época tem um colapso por trás, né? Eu falei sobre isso, até fui um pouquinho xingado no Twitter por conta disso, mas assim, eu concordo com muitas das reclamações. Eu acho que aconteceram as faltas. Eu acho que o pedido de tempo é no limite, mas você precisa ter juízes mais atentos para esse tipo de coisa. Você tem 3 juízes, né? Não é como se fosse só um que está olhando a bola e tentando olhar o lance. Então acho que é uma constante, né? A arbitragem na NBA ela é muito fraca, e você que cobre NFL também tem seus problemas. No futebol a gente sabe que é terrível. Árbitros são complicados. Eles são muito difíceis, inclusive, mas são complicados. Então, acho que assim, você tem reclamações justas, mas é muito claro que assim, o Philadelphia 76ers deu todas as possibilidades para que um desastre acontecesse, para que o roubo se concretizasse. Entende? Então, como você citou, toma uma bola do Jalen Brunson, realmente uma bola meio espírita, né, ali e tal. Aí depois sai, tem o roubo do Travis Maxey, e o Donte Vinicius, pela primeira vez, completamente livre, e erra. Completamente livre. O Hartenstein recupera o rebote e o Vinicius arremessa novamente livre, totalmente livre. Então, assim, foi um... assim, aí você olha muitas vezes o lance, por exemplo, vai sair o Travis Maxey com a bola. O Tobias Harris e o Nicolas Batum, eles já estão lá do outro lado. Tem, sei lá, 3 caras no Travis Maxey, não dão uma opção de passe. O cara ficou preso. Então, assim, é um conjunto. Eu não vou nem colocar só na conta do Maxey. Acho que é um conjunto de, vamos dizer assim, de cagada coletiva, sabe, do 76ers, que gera o que aconteceu. E de um Knicks, assim, muito resiliente, né? Porque o Knicks não é o melhor time da série ao ponto de estar ganhando por 2-0, eu diria. Eles têm um trabalho coletivo muito melhor, mas eles tiveram dificuldades. O Hartenstein, por exemplo, foi um personagem muito importante no jogo 2, ele vai mal no jogo 1. Quem entra é o Mitchell Robinson, e o Mitchell Robinson faz um trabalho muito legal no Embiid, depois de aquele susto que tem com o Embiid no jogo 1, de quase lesionar. E esse jogo o Hartenstein vai muito bem. O DiVincenzo, o Josh Hart o Josh Hart tem sido espetacular, né? Ele jogou 48 minutos nesse jogo, isso é um negócio absurdo. Mas, por exemplo, o Jalen Brunson, ele tem o pior aproveitamento de um jogador nos 2 jogos iniciais de playoffs, com pelo menos 45 tentativas de arremesso. 16,55. Isso, da história. São 27% de alguma coisa. Então, assim, cara, eles estão... E os Sixers com o Tyrese Maxey jogando muito bem. O Maxey é o que faz a bola que dava a vitória, né, antes da virada, né? O Joel Embiid, assim, jogando com um joelho. Ele consegue fazer com um joelho. Porque ele tá claramente debilitado, né? Você vê assim, ele correndo, você vê a defesa, os saltos, claramente tá debilitado. E ainda assim ele tá conseguindo fazer 35 pontos, 15 rebotes, não sei quanto de assistência. Então, assim, o Knicks tem muitos problemas, mas é uma vitória com a cara do pontinho. O Knicks tá dominando os rebotes ofensivos em toda a série. O Embiid, por exemplo, não pegou nenhum rebote no segundo tempo dos Knicks. É outro ponto. Ironicamente, a virada se dá pelo ponto do rebote ofensivo. O Philadelphia 76ers perdeu a batalha de turnovers nos 2 jogos. O 76ers tem desenvolvido melhor o seu ataque. Eu acho que eu estou muito satisfeito com o trabalho que eles têm feito no Jalen Brunson defensivamente. O Brunson não é um fator nessa série. E, ainda assim, o Knicks está ganhando os jogos, porque o Knicks tem 10 arremessos a mais que no jogo. O Knicks tem, sei lá, 15 lances livres a mais. E aí é muito difícil. Um jogo de detalhes, você ter mais chance do seu oponente, é muito complicado. E aí é o que eu falo. Eu acho que essa série tinha tudo, e ela tem tudo ainda, acho que vocês têm chance de dar um colapso. Aí temos que ver como é que eles vão se levantar disso, né? Mas tinha tudo para ser igual com o Clippers e Mavericks também. Pra mim é uma série assim, de muitos detalhes, de defesas que têm respostas para os melhores jogadores ofensivos um no outro, e que para 7 jogos, em que os detalhes se resolveriam. Só que até aqui os detalhes nos levaram para um 2-0 Knicks. Então, a gente teve essa visão de Dallas e Clippers, mas se o Dallas não ganha ontem, eles são totalmente diferentes. O Dallas vai completamente assim, zero margem de erro, muito difícil. Você pode pegar 4 em 5, que é a missão do 76ers agora. Então vamos ver. Também tem essa questão dos coadjuvantes de Nova York, né? Se o Josh Hart vai jogar tão bem assim na Filadélfia. O DiVincenzo fez uma temporada realmente assim, fantástica no ataque. Mas é justamente os dois gerando arremessos a partir, assim, gerando ataque por si mesmos, é o que está aliviando o Jalen Brunson está jogando bem. Será que o Knicks vai conseguir manter o mesmo ritmo ofensivo? Será que os coadjuvantes do Philadelphia vão jogar melhor? Mas é um desastre nessa série, né? O Kelly Oubre Jr. está dedicando muita atenção defensiva para o Brunson e não está tendo aquela força para chegar no ataque
e fazer jogos como o bom final de temporada que ele fez. O Nicolas Batum foi um grande destaque no play-in, mas também não teve muito volume ofensivo. Então, vamos ver, vamos esperar. Eu não acho que essa série acabou, por mais que seja uma vitória de quem vai ganhar a série, né, do Knicks, com tudo que aconteceu. Mas tenho dúvidas, vamos ver. É uma série que está muito equilibrada. Não era para estar 2-0, na minha opinião, mas os detalhes prejudicam muito o 76ers, isso é uma constante há muitos anos. Concordo. Se fosse outro time, eu diria que a série ainda tá aberta, né? Mas essa versão do 76ers, né, que tantos problemas do tipo, né, de perder, a sensação que eles estão sempre do outro lado de uma situação como essa, né? Sempre do lado que perde num momento como esse. E não é coincidência esse time dos Knicks ser o primeiro que o jogador chega primeiro no chão para pular por uma bola, né? Para se esforçar. É a identidade dos times do Tom Thibodeau e é a identidade desse time dos Knicks, né? Mas você tocou no ponto perfeito. O Josh Hart, ele é um cara que o desempenho ofensivo dele flutua muito, né? Não dá pra botar a mão no fogo que ele vai repetir isso. Ele fez 2 jogos espetaculares, muito acima da média do que ele faz ofensivamente, né? O DiVincenzo, eu acho que é uma aposta melhor. Eu acho que é um cara que a gente pode confiar que realmente fez... Deveria ter sido até um nome mais forte ali na disputa por Most Improved Player, na minha opinião. Eu achei que ele fez um ano muito bom. Mas o Embiid, numa perna só fez 34 pontos. Eu acho que cabe ao New York Knicks ter um pouquinho mais de disciplina, porque ele claramente... Sim, ele não vai botar a bola no chão com tanta eficiência ou vai atacar a cesta com essa situação. Ele quer cavar falta, porque ainda mais agora que ele tá com um joelho ferrado, né? Então, acho que você tem que ter um esforço muito grande para limitar as idas dele ao lance livre, porque, claro, isso é fácil dizer, mas é porque ele não tem aquela mobilidade. Ele não vai passar com facilidade pelo Hartenstein pulando uma perna só, do jeito que ele tá, né? E o Max é uma pena porque ele fez um jogo muito bom, mas acabou sendo péssimo ali na reta final, né? Estava envolvido no lance decisivo da partida. Mas acho que é uma série que, se os 76ers conseguir respirar e conseguir colocar a cabeça no lugar, eu acho que eles podem vencer os 2 jogos em casa. E aí é aquilo que a gente falou do Phoenix e Wolves. São 2 jogos. E a diferença é que a diferença entre os times foi bem menor, né, do que Wolves e Suns. E assim, Tobias Harris é uma vergonha. Todo ano, mesma coisa. E outro ponto também, o que o Buddy Hield está fazendo nesse time? Se ele não vai arremessar de 3, acho que ele não matou nenhuma bola de 3 nessa série, foram 2 tentativas. Assim, ele é o tipo de cara que é um dos melhores arremessadores da NBA. Ele é um tipo de cara que você tem que forçar a bola nele, né? E, se ele tiver um dia que ele acertar uma de 7, beleza, mas o que não pode é ele não ter oportunidades de entrar em ritmo, porque ele é um cara que pode ter um jogo de 6 de 9 da linha de 3 e esse desempenho dele vence um jogo dessa série, né? Desequilibra um jogo dessa série. Eu acho que os Sixers têm que usar mais ele. E vou dizer mais, eu acho que o Buddy Hield, o envolvimento dele, eu acho que é um problema aí coletivo que eles não tiveram muitas repetições desse sentido na transmissão de vídeos. Quando o Buddy Hield chegou, o Sixers estava devastado por lesões, né? Mas, assim, eles queriam meio que fazer o que o Embiid tinha com o J.J. Redick, né? Que é aquele jogo de 2 homens ali, né? Isso, com o Steph Curry também, exatamente. O grande ponto eu acho que talvez exista um mundo em que no jogo 3 o Buddy Hield nem entra em quadra, porque o Anthony Melton tá voltando, né? Então, assim, o Nick Nurse, que é um cara que dificilmente usa, né, de dar muitos minutos também, não de forma tão radical como o Tom Thibodeau, né, deixar um cara 48 minutos em quadra, mas ele também é um cara de dar muitos minutos pro time titular. Dificilmente eu vejo ele usando 9 caras. E aí eu acho que ele vai manter o Paul Reed, que é o cara que não respira pro Embiid. Ele vai manter o Nicolas Batum, que é o 6º homem. E aí ele vai ter essa decisão entre o Anthony Melton e o Buddy Hield, inicialmente. Eu acho que o Buddy Hield é uma grande decepção pro 76ers, assim, desde a temporada regular. Né? Normalmente não conseguiu ter, assim, 10% do papel que ele teve no Indiana Pacers. Né? Eu falei que ele faz falta no Pacers hoje em dia. Então, tem uma coisa meio de química, talvez, de que não foi muito treinado, de que não teve muito cenário para isso.
Mas é aquela coisa, tá meio injogável nos playoffs. Porque se ele não tá matando bola de 3, ele não pode jogar defensivamente. É muito frágil nesse aspecto. Então é difícil. Ele é daqueles caras muito unidimensionais, né? É complicado se ele não tá matando bola de 3. Sigam o Matheus no @pisou na linha. Leiam os textos dele lá no Jumper. Matheus, muito obrigado pela participação. A gente teve algumas vezes que eu mandei mensagem pro Matheus, só que as nossas agendas não se encaixou. Ele é um cara que eu gosto muito de conversar sobre basquete. Os deuses da internet tentaram impedir, porque a gente chegou a se reunir para gravar hoje mais cedo, só que a minha internet estava uma merda, mas agora deu tudo certo, saiu o programa. Matheus, muito obrigado e até a próxima. Sinto que eu vou te convidar mais vezes desses playoffs da NBA. Não, pode chamar. Tô sempre... Apesar das nossas agendas meio conflitantes, eu sempre procuro um horáriozinho pra gente gravar. E obrigado aí. Parabéns pelo crescimento do podcast. Eu vejo que você tá tendo, assim, resultados incríveis e merece. Você é um cara... Obrigado. Tamo junto. Valeu, cara. Outro dia o podcast Cara dos Esportes estava na frente do podcast do LeBron, que eu tive que tirar um print, vou enquadrar, vou botar aqui atrás do meu... Porque choras LeBron. Exatamente. Um podcast gravado com duas pessoas que são seguidas pelo Daryl Morey. Verdade. 76ers aqui. Verdade, nós dois. Foi muito engraçado aquele dia. Eu vi... O Daryl Morey me seguiu. Nem sei se ele tá me seguindo ainda. Vou até olhar aqui. E eu fiquei completamente... Caramba, ele tá me seguindo por quê? Aí eu vejo o Matheus tweetando no Pisou na Linha. Porra, o Daryl Morey me seguiu. Aí eu mandei mensagem pra ele. Porra, por quê? Eu nem tinha tweetado sobre a NBA. Eu tava o dia inteiro tweetando sobre a NFL. Nunca vamos ter uma resposta do que aconteceu. Mas muito obrigado. Sigam ele lá no Pisou na Linha. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã. Madrugada de quinta pra sexta. Episódio sobre a primeira rodada do draft da NFL. E podcast sobre NBA na madrugada de domingo pra segunda. Prometo, promessa minha, falaremos sobre Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans e Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Thunder e Pelicans é porque realmente os horários estão sendo péssimos. Magic e Cavs é porque a série está sendo péssima, né? O Magic, se eles fizerem mais de 90 pontos num jogo, eu prometo que eu faço uma análise aqui do jogo do Orlando Magic. Mas pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau!